Olá, boa tarde pessoal, mais uma vez. Dessa vez eu venho muito empolgado para falar de um assunto que muito gosto, que é essa parte de entender as coisas na base. Então, esse vídeo vai ser muito importante para quem trabalha com bibliotecas reativas ou frameworks reativos como React ou Vue. Então, eu vou trazer uma solução a qual foi implementada pela Debley School, né? Debley School, né? O consórcio, né, que faz aí o regulamento da web. Eles implementaram junto com HTML5 uma API para criar tags, né, ou elementos customizados. Então, vou aqui mostrar algumas funcionalidades básicas na qual nós podemos fazer e substituir algumas, para começar a ver se realmente faz sentido hoje em dia usar React, Vue, né? Ou se daqui mais algum tempo isso vai perder o peso realmente como o jQuery perdeu. No meu ponto de vista, o jQuery não perdeu peso por causa do React ou do Vue, porque eles podem trabalhar junto, mas perdeu sim peso porque a API de JavaScript veio com novos recursos que muitos recursos nós acabávamos por correr no jQuery. Por mais que não tenha compatibilidade com todos os browsers, mas a performance aí, por ser nativo, acaba por ser muito melhor. Então é dessa forma que eu também começo a ver a criação de componentes na web. Então, para começar, vou aqui criar um botão customizado. Chama aqui um button avatar. É um botão que já vem com a própria imagem, né? Vou abrir a minha pasta. Vou abrir a partir do meu Visual Code. Então, eu vou criar um botão customizado simplesmente via JavaScript. É um elemento que foi implementado pela API da HTML5, né? Veio junto com a HTML5 essa atualização. Eu vou aqui mostrar passo a passo para não roubar muito tempo. Eu chamei isso de button avatar JS. Pretendo fazer muitos vídeos desse tipo, mostrar algumas coisas mais. Nesse vídeo eu vou fazer algo muito um código muito verboso para que eu consiga mostrar a ideia base disso. Mas nos próximos vídeos talvez eu crie uma sequência na qual eu vou começar a customizar e arrumar muito melhor esse código. Então vou deixar aqui, vou criar uma página index só para termos aqui a visão. Ok, eu não vou meter só simplesmente doc type HTML. HTML5 que eu recomendo aqui não faz tanto sentido eu ter aquela burocracia toda, mas tem que ter, né, cada dos outros browsers. Para deixar aqui o meu código limpo, vou deixar assim. Vou colocar simplesmente o title, button avatar. Ok, vai ser assim. Eu vou criar um botão customizado chamado button avatar. Assim, ele simplesmente não, ele vem com uma imagem e um texto, uma descrição. Isso vai ser um componente chamado componente customizado ou componentes web, da qual eu vou criar um componente. Então, para termos uma ideia de onde eu pretendo ir, imagina a tag vídeo do HTML. Se tu adicionares o atributo control, tu acabas por ver que ele vem com alguns botões que tu não tens acesso. Tudo aquilo fica dentro do componente, né? Dentro dessa tag. O mesmo vai acontecer com o comportamento dentro desse meu botão avatar. Eu posso meter uma quantidade de comportamento e não deixar o meu HTML bastante sujo. Até poder começar com uma forma assim mais simples. Vamos supor que eu tenho uma div. Essa div eu vou chamar aqui de classe btn avatar, simplesmente. Ok. E aqui vou criar uma imagem. E aqui vou criar um P com a descrição. Eu sou Junior Isabel. Ok, Junior Isabel. Meter aqui Junior Isabel. Ok, vou acessar uma imagem aqui. Deixa eu lá ver se eu consigo uma imagem.
pegar a imagem daqui. Pegar aqui uma imagem que me representa. Uma imagem que me representa. Vou pegar nessa, não faz mal. Avatar. Ok. Simplesmente eu venho aqui, informo que eu tenho aqui a minha imagem avatar. Vai ter um tamanho de 50 pixels. Vou rodar aqui o HTML para estarmos a ver isso. Tá bom, tá aqui no avatar. Vou criar aqui uma folha de estilo. Criei uma folha de estilo. Deixa-me lá ver. Button avatar. Então, vou começar por criar dessa forma, depois vou customizar isso. Deixar ele ainda melhor. Só para termos uma ideia como é realmente importante nós estamos a customizar os nossos botões, ou os nossos elementos, né? Mas vamos trabalhar simplesmente com essa parte do HTML. Ok. Tenho aqui o meu avatar. E acho ele um pouco grandinho. Mas uma coisa simples. Então, tenho um botão e uma imagem. Simplesmente isso. Vamos fazer algo. Aqui vou dar um objeto. Fit cover. Na verdade eu quero um avatar quadrado. Para não distorcer a imagem. Vou deixar em cover mesmo. Ok. Então vamos supor que temos aqui esse avatar que vem com uma descrição. E nós, em vez de usar dessa forma, né, que só quiser multiplicar, eu tinha que estar a fazer isso, né? E segundo, se eu for para trabalhar com isso, com JavaScript, eu vou ter, imagina que eu pretendo fazer um for nisso e não tenho jQuery, nem que se eu for usar jQuery, eu vou ter que levar essa estrutura toda da HTML para o meu jQuery e ele fazer o for para tudo isso. Isso acaba por ser algo muito, sei lá, muito não, deixa o código meio feio, acho eu, para começar, e não é legível entender o fluxo normal da tua página. Então eu vou começar por aqui já temos esse botão, então vou passar tudo isso para um componente. Simplesmente vou chamar aqui o meu botão, vou chamar aqui script botão, esse aqui, ok? Já, podemos ver, não tenho nada aqui, não tenho nada, vamos lá ver se tem algum erro. Não prende-se aqui, vamos lá ver, que fica aqui mesmo, como normal. Ok, vou deixar aqui no console. Então, existem algumas regras para nós criar um componente customizado. Uma das primeiras regras tem a ver com o seu nome. O nome de um componente customizado não pode ser feito só de uma palavra, tem que ser composta de duas palavras no formato cable case, que é o nome, hífen e o próximo nome. Então vai ser um nome válido. Isso porque os nomes simples, que contêm só uma única palavra, eles são reservados para o próprio a documentação ou a especificação da HTML. Então, para não criar esse conflito, tu tens que criar um componente desse tipo. Então, para que nós criamos um componente, e esse componente tem que ser uma classe JavaScript, né? Temos que definir uma classe. E esse componente pode ser de dois tipos. Nós podemos ter um componente totalmente autônomo, um componente que não depende de outros componentes, ou podemos pegar um componente já existente, tipo, não vou dizer um componente, um elemento, uma tag, tipo uma imagem, e eu pretendo customizar essa imagem, também podemos criar dessa forma. Mas nessa primeira fase eu vou mostrar como criar um elemento autônomo, que ele não depende de ninguém, simplesmente. Para isso eu vou criar aqui uma classe, vou chamar ela de... Você pode pensar, na verdade não suportam classe, tá bom. Nem todos,
mas já tem alguns browsers que suportam, tipo o meu Chrome, na versão que está, ela utiliza, o Edge, Firefox, eu já fiz os testes, e eles usam normalmente classe e funciona. Aqui eu vou chamar esse botão de button avatar. Vou estender, vou herdar do meu elemento básico, que é HTML elemento. Então, essa interface que eu estou aqui a usar, todos os componentes, todos os elementos herdam. Ela tem propriedades que são compatíveis com todos os outros elementos. Então, eu já tenho aqui, eu só vou herdar o básico do meu elemento. O segundo passo, a minha classe tem que ter um construtor onde eu vou definir a inicialização do meu componente. Então, vou criar aqui meu construtor, simplesmente. E para isso eu tenho que chamar a função super. O super que eu tenho que chamar porque ele precisa de passar a relacionar o prototipo, certo, para meu elemento. Imagina que todo elemento ele parte de um prototype. Então, eu vou fazer com que esse meu elemento herda os comportamentos desse elemento via o meu prototype. Então, eu tenho que chamar aqui o meu super, né, para termos dessa instância. Segundo passo, até aqui isso já é suficiente, mas não deixa nada visível. Então, o próximo passo, eu vou usar aqui uma função chamada custom element, e ele tem um método define. Define é o método que vai definir o nosso novo elemento HTML, o nosso componente HTML. Então, aqui o primeiro parâmetro é o nome que eu vou dar do meu componente, vai ser button avatar, seja o nome que você quiser. Segundo passo é informar o meu objeto, a minha classe, né, que eu aqui criei aqui, o button avatar. Ele recebe também um segundo parâmetro, quando eu posso informar se esse elemento vai herdar de um outro elemento ou não. Aqui, como é autônomo, não informa isso. A partir daqui, vamos começar a criar o nosso componente. Vou fazer aqui algo. O meu componente já existe, ele já é reconhecido, assim. Temos uma prova, vou aqui chamar avatar. Tenho que abrir ficha tag. Ouviram aqui, não acontece nada. Eu vou chamar aqui o método connect. O método é connect callback. Esse método é chamado toda vez que um componente, um button avatar é associado a algum elemento ou ao meu DOM HTML, a minha raiz do meu projeto. Vou chamar aqui connected. Deixa eu lá ver, não é connect. Vamos lá ver se acontece alguma coisa. Não acontece nada. Isso porque o método deve estar mal escrito. Connected. Vamos lá ver se é assim. Ok. Já podem ver que aqui temos uma informação connected. Então, aqui é aquela informação que eu disse quando o meu elemento é conectado à minha página. Então, ele vem aqui. Isso acontece porque eu estou aqui a adicionar isso no meu DOM. Toda vez que eu ponho um elemento DOM, ele vem aqui a chamar já duas vezes, porque já tenho aqui dois elementos daqui. Então, vou remover um. Então, não vou precisar ainda desse método, mas posso deixar aqui. Então, aqui dentro eu preciso fazer algo para deixar o meu elemento visual. Veja que o meu elemento existe, mas ele não é visual. Então, eu tenho aqui algo a fazer. Eu vou começar a usar this. This eu estou a me referenciar à minha classe button, que está a herdar os métodos, ou todas as propriedades, métodos associados à minha interface HTML element. Então, a primeira coisa que eu devo usar é o shadow. Não é shadow, é attach shadow. Então, o que eu estou a fazer? Vou informar que vou dizer aqui um open. Eu preciso fazer isso porque o meu componente o que eu vou fazer? Ai, mosquito, desculpa.
Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou criar um componente, que esse componente vai ser um componente isolado, vai estar encapsulado toda a sua funcionalidade. Isso vai fazer com que o mundo externo não acessa as propriedades desse elemento. Isso vai acontecer quando o quê? Imagine que eu tenho um CSS que aplico e aqui eu também tenho a mesma classe. Esse CSS nunca vai afetar o meu componente, porque esse componente é criado um shadow. Ele é um componente sombra que não faz parte, é que a estrutura desse meu componente não vai fazer parte da minha árvore DOM, mas simplesmente ele vai informar onde é que meu shadow começa e termina. O HTML vai saber que aí tem um componente customizado, né, que tem a sua própria forma de agir e o seu próprio comportamento. Mas eu depois também vou mostrar como é que eu vou me conectar com o mundo externo, né? Externo para o mundo interno a partir de alguns métodos, né? Algumas interfaces, algumas propriedades. Então, fazendo isso, eu já consigo ter aqui o meu componente shadow do meu componente. Vou aqui abrir elemento para nos ver se temos aqui algum button na página. Deixa eu abaixar isso. Está aqui meu button. Se nós olhar dentro desse button, vamos perceber que temos aqui o shadow router. Nós temos o open ou closed, né? Open é que ele permite com que eu receba valores externos. Se eu fosse close, eu não conseguisse receber nada. Então eu vou deixar open porque eu vou precisar passar a imagem específica, porque não vai ser um componente totalmente encapsulado, né? Não acessa nada externo. E segundo, eu vou começar a criar aqui o meu avatar. Vou criar aqui meu container do meu botão. Vou chamar, usar create. Create element, não. Element, não. Vou criar uma div simples assim. E depois vou criar um custom, image. Aqui vou pegar no meu container, vou append shield, vou adicionar um filho aqui. Esse filho vai ser o documento create element image. O que vai acontecer é quando esse append ele retorna o elemento que ele está adicionado na página. Então aproveita adicionar e pegar aqui a referência dessa imagem. Em seguida também vou associar a esse meu container o meu texto, né? Meu P, que eu vou pegar meu container, append shield, documento, create element, P, simplesmente. Depois eu venho associar esse modelo todo ao meu HTML, que faço shadow router, append shield, passo simplesmente o append shield e passo o meu container. Podemos ver que vamos começar a ter o resultado visual. Não tem nada, mas já devia haver alguma coisa. Não faz mal. Vamos adicionar aqui esse texto. Eu sou Júnior. Vou pegar aqui P, texto content. Ok. Vamos lá ver se já temos alguma coisa. Podemos ver que já começamos a ter aqui, pegar o texto. De seguida vou também já pegar a imagem. Vou pegar aqui imagem, SRC. Vai receber uma imagem que está aqui chamada avatar.jpg. Ok. Simplesmente aqui a minha imagem está a ser pega. De seguida, né, tenho que aplicar aqueles filtros aí. Não vou aplicar dessa vez com o HTML, vou aplicar com CSS. Como é que eu faço isso? Eu posso criar aqui um estilo, const style. Vou pegar no meu documento, create element, styler. Ok. Aqui vou definir o style. Pegar aqui o texto contente do meu style. Vou passar aqui um template string para ficar fácil. Pelo menos até aqui. Como eu disse, eu vou escrever um código muito verboso, como estão a ver. Depois vou acho que dar uma ajustadinha, deixar o código mais bonito, mais slim. Mas acho que de forma verbosa é melhor, porque você vai encapsular todo o comportamento aqui e deixar a coisa como deve ser.
Aqui vou pegar no meu container, que é a class list, vou aplicar aqui um btn, simplesmente assim. E eu não vou me amassar bastante. Venho aqui copiar essas classes que estão aqui, né? Uma vez que eu já tenho aí, então vamos, copio como está, como eu escrevo aí normalmente. Vamos ver aqui como é que fica. Ok, aqui eu posso dizer que a minha imagem vai ter um tamanho de 50 pixels, a minha altura também vai ter 50 pixels, normalmente. Vamos ver, vou botar, vamos ver, btn, btn. Vamos lá perceber. Tem razão. Eu ainda não estou adicionando a minha folha de estilo. Então vou fazer aqui. Eu também tenho que adicionar aqui no meu. Na minha árvore som, Shandon router append. Vou usar só o append porque eu pretendo adicionar esse node depois de algum node. Então vou meter o style depois no meu container, antes do meu container, né? Antes do meu container. Podem ver que já se ajustou. Podemos ver que aqui dentro nós temos o meu styler, está aqui todo o estilo que eu defini aí, e daqui o meu componente. Podemos deixar isso melhor, deixar de que ele é um inline, se não ocupar tanto espaço. Então, aqui podemos ver que já temos o nosso componente. É bastante simples fazer isso. Depois eu só tenho que copiar isso e colar aqui. Veja que é muito mais simples do que eu estar a escrever daquela forma. Ok, pessoal, esse é o nosso componente. Vou ficar aqui, depois faço o próximo vídeo com mais detalhes.